A paz do Senhor. Nesse momento estamos aqui dando início a um devocional que vamos dedicar ao Senhor, um louvor de adoração ao seu nome, também uma reflexão sobre a sua palavra, para que venha servir de alento para os nossos corações, porque o Senhor é o nosso refúgio, a sua palavra é quem nos alimenta. E agora nesse momento nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Samara. Pai Senhor a todos, nós vamos cantar, porque nesse momento mesmo de tanto desespero ou preocupação, nós não podemos nos esquecer que o Senhor Ele é poderoso, Ele é o Deus que nos esconde de todo mal, é o Deus que provê a saúde, e nós não podemos deixar que a voz do nosso louvor seja calada por conta desse momento de dor que estamos passando, de privações. O nosso louvor jamais poderá ser calado. Então nós vamos cantar. Se você souber cantar, cante aí na sua casa. Ele diz assim: diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clamas seu nome. Ele então virá. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Vamos ouvir, mas vamos estar unidos, meus amados, nesse momento difícil, que nós estamos atravessando, mas unidos em oração, unidos no mesmo amor, no mesmo espírito. Nós temos a confiança que vamos atravessar esses dias maus e sermos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso Deus.
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sacrifício. Quando o bom combate do Senhor, agalando, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, seu amor, e da força do Espírito Santo, nós proclamamos a Cristo e pagaremos o preço de sermos o som do coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, pois nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti, pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, pois nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus. Graças a Deus por esse momento de louvor e de adoração. Agora nós vamos refletir um pouco. Eu estava pensando sobre a fé. A fé, meus irmãos, é muito maravilhosa para a nossa vida, né? É algo que move, né? Eu estava pensando sobre isso, que a fé, ela move o sobrenatural e opera coisas extraordinárias, né? Nas nossas vidas, na vida daqueles que nós cremos, né? Que o Senhor realiza e opera coisas grandes. E a primeira coisa que eu queria pensar com vocês nesse momento de devoção era sobre a fé, ela sendo algo muito importante para que nós pudéssemos ser justificados, porque nós somos justificados pela fé. E esse texto aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E isso é muito importante para a gente pensar que, além de nós sermos justificados, né, pela fé no Senhor, nós também sabemos que nós, né, como ele disse, está escrito que nós, justos, certo, viveremos pela fé. Nós não
vivemos por vista, mas por fé. E isso nós temos que realmente colocar em nosso coração. Que nós fomos justificados, cremos no Evangelho de Jesus Cristo como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e sendo já justificado, nós que somos justos, agora vivemos pela fé. E a outra coisa que eu estava pensando sobre a fé, que lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 1, o profeta ele recebe uma mensagem de Deus, uma mensagem de juízo, de juízo. E quando ele recebe aquela mensagem, aquela visão que o Senhor até ordena que ele deve escrever sobre uma tábua bem legível, para que mesmo aquele que passasse correndo, ele pudesse ver aquilo que estava escrito, né? E ele fala sobre isso, sobre que o justo viverá da fé, né? Que o justo ia viver da fé. E eu estava pensando que mesmo que os pecados dos homens tragam juízo, né, de Deus sobre a terra, nós, justos, que já fomos justificados, devemos viver pela fé. Então, é isso que a gente tem que colocar na nossa mente. E eu estava pensando, né, que no Salmo 46, ele nos fala uma coisa muito maravilhosa, certo? Que ele diz que o Senhor, ele é o nosso refúgio. É o Senhor que é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e eles levantaram sua voz, né? Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, nós temos que viver por essa fé, mesmo que aconteça todas essas coisas, mas o justo vive da fé. Mesmo que a terra padeça, mesmo que as coisas venham contra nós temos que viver da fé. E a fé é muito importante para a gente crer que realmente, meus irmãos, minhas irmãs, é muito importante nesse momento de grande aflição. Outra coisa que a gente deve observar da fé é que para se cumprir, minhas irmãs, a vontade de Deus nas nossas vidas, nós precisamos de fé, certo? Nós precisamos de fé. E só assim nós vamos alcançar as promessas de Deus na nossa vida. Porque assim como está escrito lá em Hebreus, certo? No capítulo 9, certo? No capítulo 9, aliás, no capítulo 10, o versículo 36 diz assim: porque necessitar de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Muito interessante a gente pensar sobre isso. Nós temos que ter paciência, nós temos que cumprir a vontade de Deus, alcançar as promessas do Senhor, como justos vivendo pela fé. Não podemos recuar, porque o Senhor não vai ter prazer em nós se nós recuarmos, né? E nós precisamos realmente viver essa fé em Deus nas nossas vidas. E eu estava pensando uma coisa: a nossa fé, ela anula os planos de Satanás, certo? Quais são os planos dele, né? Quais são os planos de Satanás para destruir a nossa fé? Primeiro, ele quer pôr dúvida, né, sobre a autoridade de Deus. Ele põe dúvida na cabeça das pessoas sobre a autoridade de Deus, né? Sobre a fidelidade do Senhor para cumprir as suas promessas. Põe em xeque o poder de Deus, né?
E o objetivo final dele fazer isso, desse plano dele, é nos afastar do Senhor. É nos afastar da presença de Deus. Porque aqueles que não têm fé não podem agradar ao Senhor. Só agrada ao Senhor aqueles que têm fé. Então é o plano dele colocar essas dúvidas para que a gente desacredite do Senhor. E a nossa fé, minhas irmãs e meus irmãos, ela nos faz acreditar no Deus do impossível, do extraordinário, do sobrenatural, porque o Senhor faz coisas tremendas e maravilhosas, né? A nossa fé nos faz crer que as portas são abertas, né, pelo poder de Deus, que as pessoas são salvas pela força do Evangelho, no sacrifício da cruz, né, pelo sacrifício da cruz, que as pessoas são curadas, né, das enfermidades físicas e também das doenças da alma. Isso é fé, a gente crê nisso, que o Senhor opera isso, né? E quando eu estava meditando nisso, o Senhor falou muito forte ao meu coração, né? Ó alma, por que te inquieta? Por que te perturbas? Por que te abates? E aí ele fala assim, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Não te perturba, não te inquieta, não te aflige. Espera tão somente no Senhor e o socorro dele virá para as nossas vidas, né? A gente também pela fé, meus irmãos, nesse Deus tão maravilhoso, a gente pode contemplar vidas serem livres dos espíritos imundos. Por essa fé a gente pode crer nisso, né? Então creia que o Senhor, Ele nos outorgou, Ele também nos deu autoridade, né, para operar também, né, essas maravilhas pelo poder do nome dEle, pela fé em um Deus tão poderoso, no nome de Jesus, para operar coisas grandes, coisas grandiosas, né? Nessa autoridade do nome de Jesus é que nós estamos aqui, erguendo as nossas mãos, elevando a nossa voz, certo? Em oração, crendo que o nosso Deus opera maravilhas, viu? E é nessa fé que nós estamos aqui confiando, e nós vamos passar esse dia, né, em oração, né? A partir desse momento nós vamos passar o dia em oração, crendo que a resposta virá. O nosso clamor não vai ficar ao vento, ele vai chegar ao trono da graça de Deus e ele vai nos responder, ele vai agir naquilo que nós precisamos. Então essa é a reflexão que eu queria trazer para nós nesse momento de devocional, e que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, cada um daqueles que vão ouvir, que vão estar meditando nesta palavra. Nesse momento nós vamos fazer uma pequena oração para a gente encerrar esse momento, né, esse momento devocional. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, crendo, Senhor, pela fé, em o nome de Jesus, que nós vamos alcançar de Ti, Senhor, a benevolência, a Tua bondade, a Tua misericórdia, onde se estender sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que Tu alcance aquelas pessoas que se encontram nesse momento internadas, ó Jesus, aquelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, em todos os serviços essenciais. Nós queremos Te apresentar, Senhor, a nossa igreja, os pastores, aqueles que estão, Senhor, liderando grupos. Nós queremos apresentar cada um dos Teus servos. Queremos apresentar também, Senhor, diante de Ti, aquelas pessoas que são emocionalmente fragilizadas, meu Deus, por algum motivo. Mas nesta hora, Senhor, visita essas pessoas também. Meu Deus, nós Te pedimos nesse momento também pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor, pelas autoridades constituídas, que o Senhor dirija as
ações, as atitudes de cada um dele, e que seja favorável, para que assim o Senhor nos conduza, porque também queremos suplicar a Ti, Senhor, por todas as nações, por todos os países que estão em emergência, passando, Senhor, por todo esse momento de dificuldade, mas nós estamos crendo que o Senhor Jesus há de agir ao nosso favor e responderá a nossa oração, o nosso clamor, o nosso dia de intercessão. O Senhor virá com a resposta. Assim eu te peço todas essas bênçãos e já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.